Salve amigos ligados no canal Abeco Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar o Dr. Cláudio Limeira Melo, professor adjunto no Departamento de Geologia do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Então se ligue no canal, comente, compartilhe. Abeco Consciência. Salve amigos ligados no canal Abeco Consciência, estamos de volta hoje para conversar com o professor Cláudio Limeira Melo. Tudo bem, Cláudio? Olá, Ricardo, tudo bom? Tudo jóia. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui do canal Abeco Consciência. Vai ser um bate-papo aí muito informativo, interessante, cheio de novidades, certo? Eu que agradeço o convite, é uma honra. Fico muito feliz, o trabalho que vocês estão desenvolvendo aí com a Abeco Consciência é muito interessante, acho muito importante. Tá joia, Cláudio. E você tem uma ligação muito forte com a Abeco, né? Então a gente vai descobrindo aí um pouco mais dessa ligação ao longo desse bate-papo. Você que é um frequentador já assíduo e antigo dos nossos eventos, né? Inclusive já foi coordenador de um dos congressos. Você pode nos dizer um pouco das dificuldades que é isso, né? Mas antes de irmos para essas pautas, né, Cláudio, eu queria que você falasse um pouco sobre você, sobre sua carreira. Então, Ricardo, eu sou geólogo, eu sou formado na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu me formei, terminei meu curso em 87, colação de né? Depois eu fiz mestrado e doutorado também em geologia. O meu mestrado foi também na Universidade Federal do Rio de Janeiro e o meu doutorado na Universidade de São Paulo. É interessante porque a geologia apareceu na minha vida assim, não por acaso, enfim, mas eu não tinha nenhuma familiaridade na família com geólogo, enfim, na área. Mas quando eu era pequeno, assim, 6, 7 anos, ganhava muito de alguns tios meus, tios avós, amostras de rocha, que naquela época eu chamava de pedra, né? Nós chamava de pedra. Então eu colecionava pedra, eu tinha uma coleção de pedras preciosas, enfim, que meus tios traziam. Minha família é do sul da Bahia, eu tenho família no sul da Bahia e no norte de Minas Gerais, né? A origem dos meus avós, da minha avó, por parte de mãe, enfim, é Teoflotone e Caravelas ali, norte de Minas, sul da Bahia. E eles traziam muitas pedrinhas, pedras petistas, citeno, enfim, e outros tipos de pedra, muito ametista em geral, e eu guardava aquilo. E gostava de colecionar, gostava de... Um belo dia, num momento, eu tinha talvez 7 anos, 6 anos de idade, meu pai me deu de presente, eu gostava muito de ler gibi, né, de historinhas do Walt Disney, enfim, de Patinhas, Pato Donald, e meu pai me deu um manual do escoteiro mirim. E folheando, lendo o manual do escoteiro mirim, eu nunca fui escoteiro, enfim, mas tinha coisa interessante para aquela época, né? Eu, em uma seção lá do manual do escoteiro mirim, profissões que não eram comuns, né? Tinham profissões astronauta, artista, cantor, palhaço, tinham profissões dessa ordem. E no meio dessas profissões tinha um quadrinho lá que era geólogo. E era um daqueles sobrinhos do Pato Donald, o Guinho, Zezinho, Luizinho, com uma lupa, olhando uma pedrinha, uma amostra de rocha. Eu olhei, aquilo me chamou a atenção, porque era um hábito que eu tinha naquela idade. E fui ler sobre o que era um geólogo. E falei, caramba, eu vou ser geólogo, então. Minha profissão, escolhi minha profissão como geólogo. E aí, eu era pequeno, as pessoas... Geologia, o que era geologia naquela época, da década de 70? Era um milagre econômico do país, a Petrobras. E eu fui dizendo que eu ia ser geólogo, que eu ia ser geólogo, que eu ia ser geólogo. E fui seguindo nessa ideia, né, de fazer geologia. Num belo momento, já no segundo grau, eu tinha muito contato também com alguns tios no sul de Minas. E no sul de Minas a gente tinha fazendas, meu tio tinha uma pequena chácara, então tinha plantação, limão, milho, enfim, essas coisas. E eu fui tomando gosto por essa questão da terra. E fiquei muito em dúvida no final se eu faria geologia ou se eu faria agronomia. E
Na hora de escolher a profissão, de escolher a carreira, vestibular, na época, eu falei, não, eu vou seguir minha intuição de pequeno, de moleque, de criança, vou escolher geologia. E no Rio, na época, a gente tinha 3 cursos de geologia, né? O curso da UFRJ, o curso da UERJ e o curso da Rural. E nós, no vestibular, optávamos pela a lista, né, a prioridade de universidades. Eu consegui passar para a minha primeira opção, que era o UFRJ, ingressei no curso de geologia e aí eu descobri o que era realmente geologia. E é um pouco assim até hoje, eu vejo que a gente na geologia tem muito pouca divulgação na área do ensino médio, no ensino fundamental, e as pessoas entram por um outro detalhe de trabalho de campo, quando não tem uma ligação familiar ou de amigos que fazem geologia. Muitos entram sem saber o que é, e eu entrei naquela época sem saber o que era geologia, e fui com aquela questão de geologia, geólogo estuda pedra. Estuda pedra, estuda minerais, estuda as rochas. No terceiro ano de graduação, eu fazendo as disciplinas de estratigrafia e geomorfologia, descobri uma geologia que não era só do interior do planeta, a dinâmica interna, mas tinha uma geologia da dinâmica externa, sedimentologia, estratigrafia, relevo, solos, e aí bateu aquela... Eu tinha uma dúvida entre geologia e agronomia, e eu percebi que dentro da geologia eu posso talvez fazer não ser agrônomo, mas fazer uma proximidade grande com a geologia, com a agronomia, geologia e agronomia, e seguir minha carreira, então, na graduação por esse caminho, já com geologia do quaternário, por um convite de uma professora, já por a geologia do quaternário, estratigrafia do quaternário, meu mestrado foi na mesma linha, doutorado seguiu também mas aí já caminhando um pouquinho para tempos geológicos mais antigos. Na relação do mestrado para o doutorado, eu comecei a estudar também as bacias do Rift Continental do Sudeste do Brasil, que é no região de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, e Médio Vale do Paraíba do Sul. E aí eu comecei a caminhar um pouco mais para tempos geológicos mais antigos, ainda dentro do Cenozoico. Meu doutorado foi um pouco assim, com foco no quaternário, mas já abrindo um pouco mais para a geologia do Cenozoico, e foi assim que eu construí minha carreira de investigação. Quaternário, zoico e as áreas conexas, né? Ufologia, estratigrafia, sedimentologia, geologia estrutural, por fim. Acho que é um resumo o mais breve que eu consigo fazer da minha carreira. Bacana, Cláudio. É isso mesmo, o mais breve possível, mas deu para... e a gente vai comentar um pouco dos seus trabalhos, então, e também agora, falando um pouco dessa história, lembrar de algumas pessoas, professores, pesquisadores, enfim, que influenciaram sua carreira positivamente. É legal, é interessante, porque a gente tem que dar esse valor às pessoas que foram importantes na nossa formação. A gente não nasce sozinho, não cresce sozinho, e eu acho isso muito válido. Eu vou deixar de lado, da parte de ensino básico, ensino fundamental, porque tem muito professor que desperta a gente para uma coisa ou para outra. Mas não foi eles foram importantes na minha formação pessoal, né? A educação vem de casa, penso assim, né? Mas o colégio para mim é fundamental, uma coisa importantíssima. Nesse período de pandemia, ver as crianças fora do colégio, isso é muito difícil, né? Família é fundamental, educação é fundamental, mas o colégio te dá uma sociabilidade. Então, no colégio eu já tive muitos professores que foram importantes. Mas, recortando a partir da minha carreira como geólogo, a primeira pessoa que eu vou destacar, então, é a professora de geomorfologia que eu tive no meu terceiro ano de geologia, a professora Maria Regina Moses. Me convidou para fazer iniciação científica com ela ao final da disciplina de geomorfologia, mas porque a gente vem, acho que ainda hoje menos, mas eu acho que ainda hoje, a gente vem de uma formação de ensino fundamental médio que as informações são passadas de maneira muito mastigada, né? A gente quase que recebe aquela informação pronta. E no início da graduação da geologia, também foi um pouco assim. Os primeiros professores, bons professores que eu tive, mas eles tinham a informação bem cadenciada, organizada. E a Maria Regina foi a primeira professora, pelo menos, que na aula ela não entregava as coisas prontas. Ela tinha um estilo de trio conhecimento que você, no início, ficava um pouco assim,
assustado, mas ela não está concluindo o raciocínio. Ela tinha uma questão muito interessante, que você fazia uma pergunta para ela, ela ia respondendo, e no meio da resposta ela falava, enfim. E esse enfim parava ali a resposta. E você podia perguntar qualquer coisa, esse enfim é o quê? E isso você tinha que correr atrás para descobrir. Quando ela passava exercícios, trabalhos de interpretação geomorfológica, relevo, mapa, ela sempre trazia essa questão do saber o que você vai fazer. Ela tinha um hábito ela era muito envolvida com a parte também de política acadêmica, pesquisa científica, uma grande pesquisadora. E ela passava muito texto para a gente ler. Foi a primeira professora assim, que passou artigos científicos para debater em aula. E aquilo deu uma ideia diferente de como ensinar, principalmente na universidade. Me marcou muito. Terminando a disciplina, geomorfologia, ela me convidou com outros colegas, eu não queria fazer uma iniciação científica, e aí eu fui começar a iniciação científica com ela. Tive, acho que foram 2 saídas de campo com a Maria Regina. Infelizmente, ela faleceu muito cedo. Logo depois que a gente retornou da nossa segunda saída de campo, ainda não tinha completado nem 6 meses que eu estava trabalhando com ela, ela faleceu muito nova, uma perda muito grande para a ciência no Brasil, em particular para a área de física, geomorfologia e para o quaternário. Mas ela tinha um grupo de pesquisa muito bem consolidado. E nesse grupo de pesquisa eu dei continuidade, e aí a segunda pessoa que eu quero chamar a atenção, que foi muito importante na minha formação, aí talvez a mais importante na minha formação como pesquisador e como atuante na área de geologia do quaternário continental, que é a professora Josilda Rodrigues da Silva. Ela já me recebeu, assim, quando era do mesmo grupo da professora, e me recebeu muito bem, e também tinha uma questão muito interessante da Josilda, que é, né, fazer a gente, né, ela sempre fez a gente pensar, tem uma capacidade intelectual muito grande e uma capacidade de orientação, de indicar caminhos muito importante. A Josilda foi minha orientadora, então, na graduação, na monografia de graduação. Eu fiz um mestrado também com ela, e dentro do pesquisa, que é o NEQUAT, o Estudo do Quaternário e Tecnógeno, no Departamento de Geografia. Interessante, né? De Geologia, mas a minha carreira acadêmica como pesquisador começou como aluno de iniciação científica na Geografia, fiz o meu mestrado na Geologia também, mas como orientadora da Geografia, formada em Geografia e Geomorfologia, a Josilda, e ela foi marcante. A gente costumava dizer que ela era nossa mãe científica, né? Ela determinou realmente os passos que eu queria seguir na minha carreira, importante na minha orientação científica e também acadêmica. Um exemplo, uma pessoa que eu tenho muita admiração e tem que destacar nesse momento. Depois eu fui fazer o doutorado em São Paulo, e aí meu orientador foi o professor Kenitiro Sugio. Mas antes de falar do professor Kenitiro Sugio, eu queria falar do professor Cláudio Ricomini, também da USP. Esse foi também muito importante, principalmente na virada que eu dei na minha pesquisa científica. No meu mestrado, da Josilda, a gente tinha uma questão de interpretação da evolução quaternária muito focada no paleoclima, que é uma coisa muito importante, de fato, nos estudos do quaternário. Mas naquele momento a gente já começava a perceber alguns elementos, só a mudança climática que estava determinando a evolução do relevo ou as mudanças no registro estratigráfico daquela região do Vale do Paraíba, mas que tinha um componente também de origem tectônica, neotectônica. E quando eu estava no final do mestrado, início e meio do mestrado, eu fui fazer um curso avulso em São Paulo, com Geologia do Quaternário, com o professor Sugio, um curso ministrado pelo IPT. E eu conversando com o professor Sugio sobre as minhas ideias, enfim, ele falou, olha, eu vou tentar um professor aqui da USP que trabalha com neotectônica e você vai gostar de conversar com ele e você vai tirar suas dúvidas com ele. E esse professor, o professor Cláudio Ricomini, que me recebeu super bem, ficamos uma noite, quase uma noite inteira, uma tarde inteira, uma noite inteira conversando sobre o meu trabalho. Vi nele uma receptividade muito grande de debater assuntos dessa linha científica. Até hoje eu tenho uma amizade muito grande com o professor Ricomini. E ele foi muito importante. Ele me direcionou na minha pesquisa. Não era meu orientador, mas o Ricomini me deu
orientações muito importantes no meu doutorado. E depois também, até hoje. E, por fim, destacando um último, assim, para a gente ficar só com esses 4 nomes, né? 2 mulheres muito importantes, 2 homens muito importantes na ciência, da geologia do quaternário, da geologia do cenose. Eu não posso deixar de mencionar o professor Kenitiro Sugio. Ele foi minha banca. O professor Sugio sempre foi uma grande referência em geologia do quaternário, fundador da ABECOA, mas, além de ser fundador da ABECOA, um grande nome em geologia do quaternário e geologia sedimentar. Quando eu estava terminando o meu mestrado, eu falei com a Josilda, falei com a Jojo, vamos montar minha banca com pessoas que possam realmente dar uma contribuição, uma avaliação firme, dura, que seja ruim, mas... Né? E a gente pensou, então vamos convidar o professor Sugio. E antes, um pouco, eu já estava interessado em fazer doutorado fora da UFRJ, sair um pouco da universidade que eu tinha me formado, né? E eu conversei com o professor Sugio sobre a possibilidade de doutorado. E ele foi muito receptivo também. Ele veio para a minha banca de mestrado, foi muito crítico, assim, mas positivamente, foi bem interessante. E depois eu comecei a fazer o doutorado com ele, percebi que ele tinha um estilo muito próprio de orientar, de cativar os alunos. E algo que foi muito importante na questão do Sugio, apesar de ser um grande expoente, uma pessoa de muito conhecimento, e dava total liberdade para a gente conduzir o nosso estudo como a gente achasse melhor. Eu fiz 2 trabalhos de campo no meu doutorado com o professor Sugio. O primeiro trabalho de campo, que ele foi para a minha área, e já com a ideia de que poderia ter um controle tectônico importante já no Vale do Rio Doce, ali no centro-leste de Minas. E ele virou para mim, a ideia era neotectônica, ele falou, Cláudio, você está no caminho certo, por aí. Tem neotectônica aqui, pode seguir adiante, não se importe apenas com as questões climáticas, e me deu para eu seguir nessa linha de investigação neotectônica fora de áreas que eram tectonicamente reconhecidas naquele momento. E depois eu fiz um segundo trabalho de campo com ele, já no final do doutorado, e mais uma vez ele foi muito firme na orientação, e firme de você está no caminho certo, e você fez isso sozinho, e você construiu. Mas, na verdade, eu construí essa ideia com a orientação dele, com o caminho dele, e com a liberdade que ele me deu, de fato, para eu me tornar pesquisador. A Hilda me ensinou o caminho para me tornar pesquisador, e o professor Sugio abriu as portas para eu seguir adiante, já como terminando meu doutorado. E são essas 4 pessoas, Ricardo, que assim eu gostaria de ressaltar nesse momento. Tem muito mais gente, a gente sabe que tem gente, né? Mas eu ficaria com esses: Maria Regina, Josilda Moura, Cláudio Riccomini e Kenitiro Sugio. Grandes nomes que eu ainda hoje tomo como exemplo da minha carreira. Legal, Cláudio. E, assim, uma curiosidade, a gente, né, como abecuanos, né, sabemos que da importância do professor Kenitiro Sugio na fundação da ABECOA, da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário. Você, como aluno direto do professor, tem alguma lição rápida, além dessa que você já passou, da autonomia e tal, mas teria alguma lição rápida que te marcou, que você pudesse compartilhar com a gente desse ícone aí dos estudos do quaternário? Tem 2 questões, Ricardo, que eu acho que eu posso chamar a atenção. Primeiro, acho que todo mundo deve saber, todo mundo que conheceu o professor Sugio deve saber, que é a seriedade. Era incrível como ele era uma pessoa profundamente séria no que sabe, em tudo aquilo que ele vai fazer. Ele colocava esse compromisso acima de tudo. Era impressionante, isso me marcou demais, né? Eu fazia meu doutorado, mas eu não morava em São Paulo, né? Na época, eu acho que até hoje, como eu já tinha um mestrado, precisava de muito pouca cadeira, muito pouca disciplina para completar a carga horária. E na época do doutorado eu preferi, mantive o vínculo com o grupo de pesquisa da professora Josilda, no Rio de Janeiro, conversei com o professor Sugio, não se opôs, e eu, no primeiro ano de doutorado, toda semana para São Paulo. Eu ficava 2, 3 dias em São Paulo e voltava para o Rio, e na outra semana a mesma coisa. E toda semana eu tinha reuniões com ele, batia papo, fazia uma disciplina com ele, a geologia do quaternário. Então eu chegava bem cedo, porque eu saía do Rio de madrugada, saía às 11 da noite, meia-noite, chegava em São Paulo 5, 6 horas da manhã,
ia direto para a USP, já era o primeiro a chegar na sala de aula. E ele costumava dizer para mim assim, que eu não parecia carioca, eu sou carioca. Mas ele dizia assim, você não parece, porque você ora, mal sabe ele que eu chegava na hora, porque eu chegava no Tietê às 6 da manhã, eu não tinha o que fazer, eu tinha que ir para a USP. Naquele horário, conseguia chegar bem cedo na USP e ia para a sala de aula esperando. E ele falava isso, e era um momento que a gente conseguia conversar, bater papo, assim, informal. E aí eu puxo, além da seriedade, além da grande responsabilidade, do grande compromisso que o professor Sugio tinha com todos, chegava a ser quase inflexível algumas vezes, nas posturas dele, eu destaco como ele era assim, uma pessoa interessante para você conviver, por exemplo, num trabalho de campo. Tinha muita história, ele contava muita história, ia jantar depois do trabalho do dia de campo e sentava a tomar uma cerveja, o professor Sugio começava a trazer histórias assim fantásticas da carreira dele, da vida dele. Então, ao mesmo tempo que ele era aquele pesquisador, aquele ícone da pesquisa, ícone da geologia do quaternário, ele era uma pessoa muito possível e que se você tivesse disponibilidade e oportunidade, você ia conviver com uma pessoa que tinha histórias fantásticas para contar, e foram momentos muito bacanas. Nós perdemos o Sugio esse ano, né, em maio desse ano, e faz muita falta. Eu mantinha, nos últimos anos eu tinha menos contato com ele, mas mesmo depois do doutorado e fora os congressos da BECO, que a gente sempre se encontrava, eu procurava todo momento que eu podia visitá-lo em São Paulo, na USP. Depois, quando ele se aposentou, ficou mais difícil, porque a última vez que eu tive com ele foi em 2018. Ele recebeu uma homenagem da biblioteca, lá do Instituto de Geociências, e eu fiz questão de ir lá, nele. Era um evento muito simples, muito pequenininho. Eu talvez eu fosse o único que não era de São Paulo, que estava lá. Não sei se tinha outros, talvez tivessem outros. Mas eu fiz questão de ir. E foi interessante que nessa época tinha uma greve de caminhoneiros. Eu fiquei muito preocupado de não conseguir chegar na USP, né? E tal, fui de avião, mas fiquei preocupado como seria o deslocamento. E se a USP ia estar funcionando. Uma greve importante no Brasil inteiro. Mas teve o evento e foi muito bacana. Foi muito bacana estar com ele naquele momento. Eu acho que a gente perdeu um nome muito importante nesse ano da geologia como um todo, da geologia do Brasil e da geologia do quaternário em particular. Acho que deve ser sempre reverenciado pelo que ele construiu e o que ele deixou de legado pelas suas produções científicas e pelas orientações, pelos muitos orientandos que ele formou na geologia do quaternário. Sim, e a própria associação, né? Então a gente reconhece todo esse legado que o professor Kenichiro Sugio ajudou a idealizar e a construir ao longo da carreira. Cláudio, sem dúvida, hoje em dia, quais são as suas principais áreas de atuação? Eu fui migrando, né? Eu comecei na graduação com a geologia do quaternário, geomorfologia do quaternário, mestrado, e aí, como eu falei, eu fui migrando para uma área de desenvolvimento mais com neotectônica, com geologia estrutural. E hoje eu tenho projetos, eu ainda oriento na área de geologia do quaternário continental, muito menos, de fato, eu gostaria de orientar muito mais na área do quaternário continental. Isso em 1997, eu já era professor do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, ao final, meu doutorado foi feito em São Paulo, USP, com apoio da FAPESP, como bolsa de... não bolsa de... taxa de bancada, projeto de pesquisa. Minha bolsa era do PICDP, né, que era um programa da CAPES, de incentivo à capacitação documental, complementação de salário. E eu tive o apoio da FAPESP, mas minha área de pesquisa era em Minas Gerais. Quando terminou meu doutorado, eu era professor da UFRJ, e minha área de pesquisa, se fosse em Minas Gerais, era muito difícil conseguir apoio financeiro. Via CNPq, mas a competição era intensa, e via FAPERJ, a Fundação de Amparo Janeiro, eu julguei que eu teria alguma dificuldade em propor projetos de pesquisa para estar investigando o Vale do Rio Doce, o quaternário do Vale do Rio Doce. E aí eu
eu resolvi investir em outra área geográfica, em outra área de conhecimento, que eu tinha muito interesse, e já na graduação e no mestrado e doutorado eu me envolvia um pouco, que eram as bacias continental do sudeste do Brasil, notadamente aquelas no Rio de Janeiro, especificamente no Médio Paraíba do Sul, bacia sedimentar de Resende, bacia sedimentar de Volta Redonda, e também com a formação barreiras, com o Cenozoico da área costeira, Cenozoico continental, vamos assim, da área costeira do Rio de Janeiro e depois do Espírito Santo, formação barreiras. Então eu acabei, depois do doutorado, trabalhando menos do que eu gostaria, né, de fato, menos do que eu gostaria com o Quaternário Continental, embora eu tenha continuado trabalhando com o Quaternário do Vale do Paraíba, com o Quaternário da Planície Costeira do Rio Doce, Planície Costeira do Rio Paraíba do Sul, vales da área costeira do Rio de Janeiro, enfim. Mas o meu foco foi muito mais direcionado para as bacias do Rio de Janeiro e para a formação barreiras. E aí eu comecei a trabalhar mais com essas unidades geotectônicas, unidades estratigráficas, e ao mesmo tempo, talvez o que tenha me tornado um pouco mais, como tema, um pouco mais centralizador da minha experiência, a neotectônica. Trabalhos envolvendo neotectônica, onde a gente pode discutir de maneira integrada a geologia do Quaternário, mas não só do Quaternário. A neotectônica envolve também o neógeno, a geologia, por ser uma tectônica muito recente, do ponto de vista do tempo geológico, ela tem um reflexo muito efetivo nas paisagens, então a geomorfologia como instrumento, e aí agregando sedimentologia, claro, trabalhando com registro sedimentar, e agregando parte de geologia estrutural, me dedicar mais a essa questão da geologia estrutural. As bacias do Rift continental do sudeste do Brasil, de alguma maneira, elas são tomadas como análogos ou como referência, possível correlação com as bacias da margem oceânica, bacias oceânicas brasileiras, do sudeste. E o meu trabalho começou a se envolver, a derivar um pouco para essa interconexão com como é que a gente poderia ter uma aplicação desse conhecimento na área da geologia do petróleo, mas também na área de água subterrânea. Então, alguns trabalhos que eu desenvolvi foi nessa conexão com aquíferos, com reservatórios de água. E foi assim que minha pesquisa, digamos assim, o mais grosso da minha pesquisa hoje em dia está muito focada nisso. Meus projetos de pesquisa recentes, atuais, estão nessa linha de buscar elementos da geologia do Cenozoico, a deformação tectônica cenozoica e os registros, né, os produtos dessa deformação, que tenham correlação, que sirvam de análogo, mesmo que seja geomecânico, para reservatórios de óleos e água. E é onde eu tenho caminhado bastante, sem perder o gosto pela pesquisa no quaternário, na geomorfologia, mas financiamento propriamente dito, muito mais voltado para essa outra linha de atuação. Dentro desse contexto, Cláudio, existe já algum resultado desses análogos que envolva a formação barreiras? Olha, existem por outros pesquisadores. Nesse momento, né, no ano passado, no meio desse ano, a gente está aqui perdido nessa pandemia, a gente não sabe mais que ano que está direito, né? Ano letivo 2021, quase em 2022, enfim. Mas foi nesse ano, no meio desse ano, a gente conseguiu implantar, né, dar início a um projeto de analogia da deformação tectônica, registro recente com aplicação para a indústria do petróleo, e o foco são os tabuleiros de formação barreiras na Bacia Potiguar, na região de Capuí. Então, nós estamos com um projeto, nesse momento, em atuação, que envolve o estudo da formação barreiras e da deformação da formação barreiras nessa linha, que dá sequência a um projeto que nós concluímos no início de 2021, um projeto começado em 2016, na Bacia de Volta Redonda, em que a gente estudou a deformação tectônica das unidades da formação Resende, que é uma unidade paleogênica, mais uma deformação tectônica quaternária, gerando estruturas do tipo banda de deformação, uma estrutura de deformação rúptil
que não é percebido em escala de sísmica por conta de ser muito discreta, né, muito localizada, e não gera continuidade, um plano de ruptura tão claro, mas tem uma interferência muito grande na porosidade, na permeabilidade dos reservatórios. Então, a ideia foi, a gente construiu esse projeto que encerrou nessa linha, e o projeto que a gente está andando agora, está começando agora, reproduz um pouco a metodologia, mas em afloramentos da formação barreiras na Bacia Potiguar. Tá. Em relação a essas deformações, né, promovidas aí, processos de neotectonismo em bacias sedimentares, e aí você tocou a questão da porosidade, permeabilidade. Eu queria, Cláudio, lembrando que aqui é um canal de divulgação científica também, né, que você explicasse um pouco mais simples, mais em detalhe, né, qual a importância de você estudar os pacotes sedimentares que vão se acumulando e que, no contexto geral, formam aí uma bacia sedimentar, e a relação entre o óleo, o petróleo e o gás, né? Então, essas áreas são áreas propícias de acumulação de óleo, e essas falhas, essas fraturas, essas deformações, elas fazem com que o óleo escape, faz com que o óleo migre e fique aprisionado. Por que uma indústria do petróleo tem interesse em avaliar em escala de afloramento ou em escala de formação, de grupo, de membro, enfim, esse tipo de registro geológico? Então, Ricardo, o petróleo, o gás, enfim, água também, se acumula na porosidade das rochas, né? No caso específico de óleo e gás, é um processo de maturação da matéria orgânica, o animal, você produz, então, o óleo e gás. A ação é uma fase, digamos assim, da história do petróleo. O petróleo, ele precisa sair da rocha geradora para poder ser extraído. As rochas geradoras são folhelhos, são rochas finas, né, e com baixa permeabilidade. Tem a questão do shale gas, do oil shale. Você tirar óleo de rocha fina envolve fraturamento, uma técnica, e não sei como é que está isso hoje. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito gás, muito óleo que é produzido a partir daí, né? Mas no Brasil a gente tem extração principalmente a partir das rochas, não extraindo do gerador, digamos assim. E, então, o óleo e o gás saem da geradora e migram para um reservatório, onde vai ser acumulado, dependendo da porosidade dessa rocha, e também de ter capeador, né? De ter uma rocha que cria uma barreira. Bom, isso, do ponto de vista, digamos assim, a trapa, armadilha mais comum, antigráfica, que você tem uma rocha capeadora, uma rocha reservatório, uma rocha geradora, e tem que haver uma migração do óleo da geradora para o reservatório. As estruturas tectônicas, as falhas, elas têm dois papéis aí. Tanto podem servir como condutos, né, como rotas de migração para o óleo e gás, e aí também eu coloco água, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dessa questão da água, migração, mas também pode servir de barreira. As falhas podem servir como barreira, para não haver a passagem, e nisso retém o óleo e gás em rochas e cria um selo que é barrado pela falha. Rochas menos porosas, rochas mais consolidadas, geralmente quando elas sofrem deformação, rupture, elas fraturam, elas quebram. E aí você gera um plano de verdade que é a falha, que a gente chama de fratura, falha, etc. Quando as rochas são menos porosas, arenitos pouco consolidados, por exemplo, não há o processo de deformação envolve primeiro muita porosidade, tem muito espaço vazio. Então, quando você aplica uma tensão para deformar essa rocha, em primeiro lugar, os grãos se reorganizam
os grãos, há aumento da compactação, os grãos quebram, os grãos fraturam, né? Há uma cominuição de grãos, pode haver uma cominuição de grãos, e não gera um plano de ruptura, gerar uma estrutura chamada banda de deformação, que são estruturas milimétricas, centimétricas, tabulares, que pode se estender por comprimentos grandes, mas tem espessura reduzida. Mas esse processo de quebra dos grãos promove um preenchimento da porosidade pela matriz que está sendo gerada, né? Você reduz porosidade e um impacto muito grande na permeabilidade geral do rio. Então, você pode reduzir a permeabilidade da ordem de até 8 ordens de grandeza, né? 4, 5, até 8 ordens de grandeza. Isso cria um impacto importante quando você vai fazer o cálculo da vazão e também colocar preço reservatório, etc. Trazendo agora para a questão da água, né? No final da década de 90, início dos anos 2000, a gente participou de um projeto que chamava MODEST, Modelagem de Reservatórios de Água Subterrânea. Enfim, produzido pelo professor Cláudio Bettini e também pelo professor Gerson Cardoso Júnior, da UFRJ, na Bacia de Resende. E a ideia era modelar os aquíferos da Bacia de Resende. E eu, do ponto de vista da estratigrafia e do ponto de vista da geologia estrutural. E a Bacia de Resende é um empilhamento, principalmente de arenitos e pelitos, arenitos e lutitos, dá um padrão de reservatório de água subterrânea, aquífero multicamada. E aí a variação da vazão está em função das características desse reservatório e da capacidade de selo das camadas mais lamosas. No resultado do mapa de vazão, né, pelos poços disponíveis na área, pareceu muito interessante, que as melhores vazões estavam condicionadas por um trend estrutural deslocado do depocento principal da bacia, ou seja, as melhores vazões da Bacia de Resende para água subterrânea não estão mais espessa do reservatório, mas onde o reservatório está mais deformado. Então, nesse caso, as falhas ali são falhas mais novas, aí entra a neotectônica, né? Porque se são falhas mais novas, elas não estão preenchidas, estão abertas, se estão abertas, são caminhos de escape da água, e assim também pode ser de óleo e gás, né? Tanto é, agora voltando para o petróleo, nós temos falhas que conectam o reservatório até o fundo do mar e tem exudação de óleo no fundo do mar, trazido por essas falhas mais novas, falhas abertas. E o papel da falha, o papel da deformação tectônica é na migração, pode ser também como barreira, mas as falhas mais novas têm uma importância muito grande nessa história de aproveitamento de água subterrânea, né, e também de óleo e gás. Não sei se foi um resumo bacana, Cláudio. Que ficou claro, mas espero que tenha ficado. Sim. Outro projeto que você se envolveu, desenvolveu, é o projeto Delta 1 e 2, né? Sim. Então, que na verdade em súmula seria a correlação entre os quadros estratigráficos do Quaternário tardio, aí voltando para o estudo do Quaternário, né, o Pleistoceno tardio, o Holoceno, nessa área do sudeste do Brasil, né, decorrência dos estudos que vocês desenvolveram no médio vale do Rio Paraíba do Sul e no Rio Doce. Então, o projeto Delta 1, no caso, seria esse do Paraíba do Sul, e depois vocês avançaram para o Delta 2, que é a geoarquitetura dos complexos eutárquicos do Rio Doce. De uma maneira simples, né, porque eu acredito que você vai explicar melhor isso durante o 18º Congresso da ABECO, lá em Porto Seguro, né, em 2022, mas assim, de uma maneira geral, resumindo, quais seriam aí os principais, né, a principal pergunta envolvida, os objetivos, o que vocês vislumbravam no desenvolvimento desse Delta 1 e Delta 2? A ideia, Ricardo, é sempre fazer uma analogia, né, entre o registro mais recente e a acumulação
de áreas de interesse nas bacias oceânicas. Esses projetos foram coordenados pelo professor Leonardo Borg, do Departamento do Laboratório de Geologia Sedimentar, e representaram um ganho muito importante para o conhecimento dessas áreas. Principalmente o Delta 1, que eu coloco principalmente o Delta 1, porque o conhecimento dos deltas, por exemplo, o Delta do Paraíba do Sul e Delta do Rio Doce, que a gente está tratando aqui em particular, vem muito da geologia de superfície. Mas aquilo que está na geologia de superfície não espelha, não consegue reproduzir toda a história evolutiva desses complexos deltaicos. E o que o Delta 1 trouxe como uma contribuição muito importante foi se fazer sísmica em terra, com o apoio do grupo de geofísica da Universidade Federal Fluminense, professor Cleverson Guizan, professor Adalberto Silva, que conduziram os levantamentos sísmicos na área do Delta, e sondagens. Foram feitos furos estratigráficos, coleta, testemunhagem contínua de vários poços. E aí um pesquisador que eu também gostaria de chamar a atenção nesse trabalho é o Thiago Carelli, hoje em dia no IRI, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que muito adiante essa questão da análise dos registros estratigráficos em subsuperfície. Acho que é a grande contribuição e que a gente percebe uma evolução dessas planícies deltaicas muito mais completa e integrada também com a área oceânica. Sísmica, inclusive, na área sísmica em terra, mas sísmica também na área oceânica, conduzida também pelo grupo da UF, pelo professor Cleverson Guizan Silva. Então, trazer essas informações de superfície, com aquisição sísmica e sondagem, realmente traz informações assim que não é que mudam completamente a história do que se conhece em superfície, mas é uma história mais integrada, completa, e você consegue contar melhor a evolução dessas áreas tão relevantes do ponto de vista da geologia do Quaternário do Brasil. Essas áreas deltaicas que são muito interessantes, principalmente aqui para o Sudeste. Bacana. E lembrando que o professor Cleverson, da Federal Fluminense, tem uma entrevista aqui no canal Abeco Consciência. É verdade. Então, quem quiser, lá assiste. E se vocês que estão nos assistindo, estiver gostando, pare um minutinho, deixe um like, ajuda o canal, comente, compartilhe, tá certo? Antes da gente avançar, Cláudio, na importância do trabalho que você e seu grupo vem realizando em termos diretos para a sociedade, eu quero fazer uma menção que você, no ano de 2018, foi o ganhador da medalha de ouro Henri Gorsex, concedida pela Sociedade Brasileira de Geologia, a SBG. Então, pelos méritos do trabalho em formação de recursos humanos em geociências. Como que apareceu esse prêmio para você? De uma maneira curiosa, Mas qual é a importância da SBG como sociedade em fazer esse tipo de premiação, ou de outras sociedades, como a ABECO, por exemplo, poderiam também fazer? O que representa uma medalha de ouro da vinda da Sociedade Brasileira de Geologia? Eu acho que passa um filme até, desde aquele brincando com as pedrinhas até os quadrinhos do Pato Donald, do Tio Patinhas, e agora sendo homenageado aí pela nossa Sociedade Brasileira de Geologia. Então, Ricardo, essa medalha é muito, realmente, uma honra, uma honraria extraordinária. A Sociedade Brasileira de Geologia... Eu sou sócio da SBG no meu segundo ano de graduação. Eu entrei na graduação em 83, em 84 foi o primeiro congresso que eu participei de geologia. Eu estava no segundo ano de graduação e o congresso foi no Rio. Foi dentro da UF, inclusive. E aí eu me associei à SBG, talvez até um pouquinho antes do congresso. E, enfim, participar dos congressos da SBG sempre em momentos muito importantes. Eu costumo dizer que tem 3 eventos
que eu normalmente gosto de me programar para participar. Congresso de Geologia, não estou colocando em ordem de importância. Congresso da ABECOA e o SNET, que é o Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos. Então, são os 3 eventos que eu sempre procuro botar na minha agenda e participar. E a questão da medalha da SBG, enfim, não sei nem como é que eu vou falar sobre isso, porque o SBG oferece vários prêmios, né, de várias naturezas, contribuição no conhecimento geológico, pela interação com a indústria, com a parte da mineração, pela parte da preservação do patrimônio geológico, né, uma das medalhas mais recentes que foram implantadas. E essa medalha, ela se refere à contribuição na formação de recursos humanos, como você já disse. E quando você me perguntou pela minha carreira, eu falei da minha formação como geólogo, meu mestrado, meu doutorado, e acabei não falando muito sobre um professor, né? Quando eu iniciei a minha iniciação científica, ou seja, no 3º ano de graduação, e comecei a participar do grupo de pesquisa da professora Maria Regina Mozinho de Meis, e depois da professora Josilda Rodrigues da Silva de Moura, principalmente a professora Josilda, nesse momento, ela uma forma de construir a pesquisa, de interagindo alunos de graduação, de pós-graduação, professores, numa interação muito, muito bacana de experiências e de quem sabe mais, quem sabe menos aprende, quem sabe mais tenta entender. Percebendo, naquele momento, quando eu entrei na geologia, eu gostava de pedra. Então, o que era o cenário? Não sabia muito bem o que era geologia, mas o que era naquele momento? Trabalhar com mapeamento geológico, talvez ir para a CPRM, virar um geólogo da Vale do Rio Doce, que na época era uma companhia pública. Quando eu passei no meio da geologia e conheci estratigrafia, fiz a disciplina de estratigrafia, uma professora importante também nesse momento, Maria Antonieta da Conceição Rodrigues, que foi uma professora de estratigrafia, o primeiro campo para a Bacia do Paraná. Comecei a falar, não, eu acho que eu quero trabalhar com geologia sedimentar, com estratigrafia, quero ir para a indústria do petróleo. Petrobras, então passou a ser, talvez, a Petrobras, o destino daquele aluno de 3º ano de geologia. Mas quando eu ingressei na pesquisa, e nesse grupo de pesquisa com a professora Josilda, eu descobri uma vocação, digamos assim, né, que é trabalhar com pesquisa e ensino, ou ensino e pesquisa. Como alguém que poderia trabalhar na universidade como professor, principalmente professor. Pesquisador vem junto. E aí comecei a trilhar o meu caminho acadêmico para a área de ciência, para a área do ensino e da pesquisa. E tanto é que, quando eu terminei minha graduação e entrei no mestrado, houve um concurso para a Petrobras. Há muitos anos a Petrobras não fazia concurso. E houve um concurso naquela época, estamos falando talvez de 1988, houve um concurso para a Petrobras e eu não fiz, eu resolvi fazer. Por que, Ricardo, eu resolvi não fazer? Porque eu pensei assim, olha, se eu for fazer um concurso, eu tenho... Não é que eu entraria, que eu passaria, que eu seria aprovado no concurso para a Petrobras. Mas a partir do momento que eu estou me inscrevendo, me candidatando, eu tenho chance de ingressar, né? Eu tenho chance de ser aprovado. Né? Se eu pensasse diferente, eu não ia tentar fazer. Mas eu pensei assim, eu tenho chance de ser aprovado. E se eu for aprovado, usar o ingresso na Petrobras naquele momento, vai ser algo muito difícil. Tenho vários alunos, ex-alunos meus, ex-orientandos meus, que passaram por essa experiência que eu tive. Só que quando eu tive experiência, isso 1988, ainda se entrava para a universidade como professor assistente, até como professor auxiliar. Né? E eu vislumbrava uma chance grande de eu me passar no concurso para professor. E falei, não, eu vou continuar a minha carreira de professor e não vou fazer o concurso para a Petrobras. Não fiz, obviamente não passei para a Petrobras, continuei no mestrado e no doutorado e tive a felicidade de concurso. Me esforcei, claro, óbvio, me preparei, mas tive a felicidade de passar num concurso para professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde estou até hoje, isso em 1994 para 1995. Eu estava no meio do doutorado.
E aquela questão que nasceu aí na pesquisa, grupo de pesquisa com a professora ajudadora, de trabalhar com ensino, como professor, crescendo mais, crescendo mais, crescendo mais. E eu me vejo principalmente como um professor do que como um pesquisador. Professor, na universidade, eu faço pesquisa, mas eu sou professor, né? E desde então eu tenho uma trajetória de me dedicar muito à formação de alunos de graduação, de mestrado, de doutorado. Tenho a sorte de ter bons alunos, tenho a sorte de que reconhecem o meu trabalho. E num belo momento, não foi vez, enfim, mas dessa vez, eu tive meu nome indicado por um colega. O processo de escolha de quem vai ganhar a medalha, essas medalhas, é um processo de indicação de parceiros, de pessoas da comunidade. Esse nome é indicado para o Núcleo Regional da Sociedade Brasileira de Geologia. O Núcleo Regional avalia, coloca em votação, então a comunidade vota, endossa ou não essa eleição. O regional leva o nome para a diretoria, para o núcleo central, e as pessoas se reúnem, o corpo deliberativo, né, o conselho diretor da sociedade se reúne e indica, olha, desses nomes que foram indicados para essa medalha, nós vamos escolher esse nome aqui. Então, nessa trajetória, eu tive a felicidade de um colega indicar meu nome para concorrer. Não é você que se candidata, né? Eu nem sabia que eu era candidato. Eu soube que eu era candidato quando eu recebi da SBG a questão da votação. Tinha, no momento, um colega que eu prezo muito, que está correndo comigo, digamos assim, né? Excelente, professor muito qualificado. Meu nome foi levado para a direção do núcleo regional, que aceitou, que endossou, que levou para o corpo diretor da SBG, e diante de vários outros nomes com capacidade igual, pelo menos igual, né? Talvez até maior em algum momento, eu tive a sorte, um pouquinho de sorte, né, também, de olhar naquele momento e falar, acho que vai ser o Limeira, o Cláudio Limeira Mello, que vai ser o agraciado na medalha Rigossex nesse ano. Não sei como foram, a gente não tem ideia de como foram as discussões, mas foi uma grande surpresa. E assim, eu estava num trabalho de campo orientando, eu estava no Espírito Santo, orientando um aluno de mestrado lá no Barreiras, na Dicção de Formação Barreiras, ali no sul do Espírito Santo, e num jantar, né, a gente estava jantando, aí ele virou para mim e falou, Limeira, o pessoal me chama de Limeira, você ganhou a medalha em Rigossex, BG. Aí eu falei, não, Daniel é o nome do meu aluno. Eu falei, não, Daniel. Estava ele e o motorista. A gente estava conversando. Eu falei, não, Daniel. Acontece. Aí eu fui explicando isso. Meu nome foi indicado, e aí vai passar por um monte de critérios. É muito difícil ganhar essa medalha, Daniel. Tem muita gente concorrendo, muita gente boa, muita gente muito experiente, do Brasil inteiro. Aí ele parou e falou assim, não, você ganhou, eu estou aqui, eu estou com o resultado. Eu falei, não, cara, meu nome foi indicado. Aí ele falou, não, eu estou falando para você ganhou, me deu para morrer. Cara, aquele jantar foi maravilhoso, né? Porque, embora eu não tenha vaidade, sinceramente, eu não tenho a vaidade de chegar assim, eu ganhei, não é isso. Mas você olhar assim, puxa vida, eu me dedico, né? Eu me dediquei o tempo inteiro para isso, a minha dedicação até hoje é para formar geólogos, para formar pesquisadores na área de geologia, na graduação, no mestrado, no doutorado. E aí perceber que o acaso, a sorte, o momento, tudo isso junto me trouxe essa premiação, realmente eu não me envaideço de forma alguma. Acho que colegas tão bons quanto eu poderiam receber e poderiam ter sido indicados naquele mesmo ano. Resta a dúvida que eu fico feliz. Fiquei muito feliz. Foi num congresso realizado no Rio de Janeiro, né, na minha casa, né? A minha família pôde estar presente lá na entrega da medalha, os meus alunos, meus colegas. Então, muito bacana. Eu fico feliz, é algo que eu coloco com muito orgulho. Não tenho vaidade, mas bacana. Muito orgulho. Não, é interessante a Sociedade Brasileira de Geologia, né, ter essa iniciativa de premiar o docente, né, aquele professor, professora, enfim, que dedica à formação dos recursos humanos. Reconhecer isso pela sociedade, da importância que, de fato,
essa é a nossa função fim, né, dentro da universidade, primordial a formação de recursos humanos, mas que muitas vezes parece que não é tão reconhecida, e você vê a sociedade reconhecendo assim, é legal. E por isso que eu chamei a atenção aqui na nossa entrevista. Eu sei que não é vaidade, e sim a importância da sociedade em colocar isso. E, obviamente, você recebeu, diz que quem trabalha tem sorte. Então, se foi sorte, foi por conta do trabalho, né? Então, nada vem de graça, como você já colocou aí de uma maneira sutil. Em alguns momentos da entrevista, vem com esforço, trabalho, dedicação, seriedade, comprometimento, né? Que alguns exemplos, quando eu perguntei do Canitiro Sugil, você falou, a primeira coisa que você falou do professor foi a seriedade e esse comprometimento. Então, bacana. Cláudio, como que você vê as pesquisas que você e seu grupo vem gerando em termos de importância para a sociedade? Ok. Cada vez mais, né, Ricardo, a gente precisa tá pensando nisso, né? Tá diante desse lado que é o retorno, né? O que você retorna para a sociedade. Isso pode ser por muitos caminhos, né? O primeiro caminho que eu vou destacar, não pode ser diferente, é a formação de pessoal, né? A universidade, embora a universidade não papel assim na essência, mas no Brasil, especificamente no Brasil, que é onde nós vivemos, a universidade tem um papel social extraordinário. Às vezes, ouvir algumas autoridades colocar a universidade como algo que deveria ser mais elitizado. Eu acho que não. A universidade precisa ser cada vez mais ampliada. O acesso, é óbvio que não vão caber todos dentro da universidade, mas o acesso tem que ser cada vez mais ampliado e livre para quem quiser e quem puder. Isso depende de uma formação básica também importante. Então, a nossa universidade no Brasil ainda tem um papel de diferencial social e econômico extraordinário. Então, acho que o nosso primeiro papel como membros da universidade, membros da academia, é entender isso e estar sempre nos colocando à disposição para mudar, para transformar os nossos alunos. É difícil entrar na universidade? É difícil. É difícil permanecer na universidade? Também é difícil. Principalmente quando você amplia o acesso e não tem como o aluno não tem como se manter adequadamente. Mas o nosso papel como membros da academia, membros da universidade, é fazer que o aluno saia formado. Isso me parece algo muito relevante para a sociedade, em qualquer área que você esteja. Nós colocamos o aluno aceitamos esse aluno, passa a ser a nossa obrigação colocar ele de volta para a sociedade formado melhor. Vamos ter sucesso? Que tenhamos o máximo sucesso possível, mas a gente tem que trabalhar duro para isso acontecer. Então, volto a dizer, enxergar que algumas autoridades colocam a universidade como algo que deveria ser para poucos, para elite, eu acho a realidade nacional um desserviço. A universidade tem que ser para muitos, e é um potencial social e econômico no nosso país. E a gente vê isso. Pessoas que são a primeira pessoa da família a formar na graduação, a ter um curso superior completo. Como isso modifica a vida da família como um todo, como exemplo e também como parte financeira e social. Então, acho que o nosso primeiro papel é esse: diversidade, igualdade, colocar isso em condições de igualdade que a gente tem no nosso país. Cláudio, do ponto de vista... Deixa eu te interromper. Quando você fala universidade ampliada, né, e eu concordo nesse sentido, eu vou te colocar duas questões aqui que eu não sei se são pertinentes ou se você tem uma resposta pronta. Mas a primeira, né, você como geólogo e professor de geologia, ganhador até de prêmio,
né, premiado pela nossa Sociedade Brasileira de Geologia, atua no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um dos estados do Sudeste, que é uma das regiões, ou é a região, mas que concentra maiores riquezas. E o estado do Rio de Janeiro não é um estado muito grande. Ele é um estado pequeno, não estou considerando a parte offshore, marinha e tal. Em termos de geologia, para exemplificar essa sua fala de mais pessoas, a gente entende que estaríamos recebendo mais alunos de geologia, formando mais geólogos. Vamos nos focar na geologia, nem vamos entrar para os outros cursos dentro da universidade. Quantos por cento você acha que a gente já entende de maneira completa, sólida, indiscutível, da geologia do Rio de Janeiro? E quantos por cento você acha que ainda tem para se desenvolver da geologia do Rio de Janeiro? Só da área emersa, só da parte de terra, sem entrar na parte marinha. Eu não sei te colocar isso em termos de percentual, mas o estado do Rio de Janeiro ele é singular do ponto de vista da geologia, porque nós temos uma geologia do pré-cambriano, quer dizer, nosso substrato é quase que pré-cambriano e quaternário, né? Tem as bacias cenozoicas, mas de áreas são pequenas, tem uma área muito grande das rochas da faixa ribeira, e tem um registro quaternário também bem expressivo, somente nas áreas da desembocadura dos rios, né? Na interação com a parte costeira. Mas na formação do geólogo como um todo, isso foi se transformando, né? E hoje eu vejo, quando eu entrei na geologia, desconhecendo muito o que era geologia, e percebi, a gente vê que a geologia do Rio de Janeiro sempre foi muito focada na geologia cambriana, né? E muito pouco se fez ou se faz, enfim, na geologia do Cenozoico, por exemplo. Então tem um campo muito aberto ainda, no meu ponto de vista, para estudar Cenozoico, e aí eu estou falando de maneira tão ampla, eu estou colocando aqui na geologia do Cenozoico os aspectos da geologia de engenharia, sabe? Da geomorfologia, da geologia de processos, que tem forte conexão com a nossa sociedade. Deslizamentos, enchentes, barragens, agricultura, recursos ricos, que é um campo que a gente tem que abrir o olho para a geologia entrar mais. Por exemplo, só falando aqui do Rio de Janeiro. Sim. A parte de contaminação, de aquífero. A própria geologia médica e a geologia forense que estão sendo introduzidas cada vez mais. Né? Não, eu fiz essa pergunta porque, assim, é quase que meio que unânime, não sei se é essa palavra, mas em termos de conhecimento do mar, nós temos aí na costa brasileira, nós temos quase 9.000 quilômetros de costa, tem gente que até coloca um pouquinho mais de tamanho de costa. É impressionante a nossa extensão da Amazônia Azul, né, em termos de milhões de quilômetros quadrados, né? E nós temos aí em torno de 4% mapeado em detalhes do fundo marinho. E se você pegar a região da antepraia, que seria da praia até mais ou menos ali uns 15, 18 metros, eu acho que isso daí cai para 1 ou 2%, né, concentrado mais na desembocadura dos grandes portos e um ou outro projeto ali isolado. Então, mostrando que nós estamos aí, temos que correr muito atrás do prejuízo, né? Então, é por isso que eu digo que eu concordo com a tua frase da inclusão social dentro das universidades e que ainda tem um espaço infinito de desenvolvimento de trabalhos nos mais diferentes enfoques. Falta um pouco o incentivo, e aí eu quero emendar, Cláudio, na sua opinião, o que você acha que falta para os empresários, de uma maneira geral, voltarem os olhos à universidade e investirem em projetos? Eu não estou falando de empresários como a Petrobras,
né? Eu estou falando de empresários aí dos mais diferentes setores do Rio de Janeiro, que têm filhos estudando na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o que falta para eles entrarem maciçamente em patrocinar projetos dentro das geociências, dentro das biociências, dentro das outras ciências que são fomentadas dentro aí da UFRJ, por exemplo. Enfim, eu acho que falta cultura, que falta... Tem um lado que eu acho que a universidade poderia buscar captar mais recursos, mas isso a gente sempre pode dizer, né? Não, vocês têm mais, tem que correr atrás e tal. Mas às vezes não dá tempo para fazer tudo, né? Você não consegue cobrar o escanteio, ir para a área cabecear e estar no gol também para defender muitas vezes. E às vezes não tem incentivo fiscal, né? Então eu acho que está faltando, acho que falta um pouco de cultura. E não é só o empresário não, viu, Ricardo? Eu acho que o próprio gestor público não usa o conhecimento da universidade como deveria, né? Sempre, eu volto a dizer, sempre pode dizer assim, mas a universidade não se mexe. Ok, acho que em parte pode ser culpa nossa, sem dúvida pode ser culpa nossa. Mas eu acho que é muito mais a culpa de quem acha que o problema está resolvido. E eu não preciso, não, isso a gente já sabe como é que faz, e vai fazendo como sempre foi feito o tempo inteiro. Então, eu acho que é problema de cultura mesmo, é problema do nosso empresário não ter a cultura de fazer isso. Mas também, eu queria frisar, eu acho que a gente não pode abrir mão e não deve abrir mão e não deve deixar de brigar pelos recursos públicos. Eu não vejo como o recurso privado, o recurso empresário, vindo instituir a nossa matriz financeira, o nosso orçamento. Eu acho que eu sou dessa opinião, que a universidade é um bem público e, portanto, deve ser um investimento do Estado. Mas como você mesmo colocou, os próprios gestores públicos, Exato, né, eles podem abrir muito mais linhas de fomento, né? E aí até ia te perguntar como que você vê o trabalho que você e seu grupo vem gerando em termos de aproveitamento, né, pelos gestores e tomadores de decisão. E você já começou a responder que existe essa questão. Mas, e complementando o que você falou, Cláudio, e também não é só uma fala minha, compartilhada com outros professores, inclusive aqui dentro do canal, a Beco Consciência, que de nós, muitas vezes, nós não nos mexemos muito em relação aos gestores, mas são os professores universitários que formam os gestores, principalmente aqueles ligados ao ambiente. Então, parece que eles recebem a formação dentro da universidade e, quando eles saem, vão trabalhar numa secretaria do meio ambiente, eles esquecem a formação que eles receberam aqui, né? Então, eu acho que passa pelo que você fala aí, né, da cultura, né, dessa cultura, desse abrirmos essas vias de mão dupla, né? Eu acredito que também o investimento tenha que ser, grande parte, um investimento público, porque investir em ciência, tecnologia e educação é colher bons frutos mais para frente, muda a estrutura familiar, né? Se ganha em termos de estrutura familiar, a gente sabe, né, que isso acaba refletindo numa sociedade melhor. Mas, para concluir esse assunto, Cláudio, alguma coisa sobre essa gestores e tomadores de decisão, ou que você ainda queira complementar sobre os recursos, enfim? Então, o que eu acho é que a gente está muito acostumado, né, a querer as respostas imediatas. Então, geralmente, o que eu penso assim, quando você falou, a gente forma o gestor, né, e ele vai para a administração pública e não retorna. Eu acho que ele se depara, eu não tenho tanta experiência assim de formar alunos que depois vão para a parte da gestão pública, né? O contingente maior de alunos que eu formo vai para a indústria, petróleo, área de mineração,
geotecnia, enfim. Fico pensando assim, se algum aluno que eu formei tenha ido para gestão pública, eu não lembro. Muitos vão para docência, inclusive, né? Interessante. Mas eu acho que quando a pessoa chega lá para fazer a gestão, se depara com tantos problemas imediatos, miúdos, né? Que você fica pensando assim, nossa, eu entrei aqui com um planejamento para fazer isso, eu queria deixar de mudar alguma coisa. Tenho que trocar lâmpada, eu tenho que consertar a fechadura, sabe, são tantas miúdas que vão tomando tempo, além da burocracia, além da parte burocrática, que você sempre esbarra, ou fora dela. Acho que isso talvez dê uma ducha de água fria e você acaba ficando só ali no feijão com arroz, naquele dia a dia, que vai resolvendo aqueles problemas menores, mas não atacando o problema essencial. É isso que eu vejo do ponto de vista da gestão da própria humanidade, né? Da gestão dos nossos projetos, da própria sociedade. Você pode ter projetos espetaculares, mas quando você está lá na frente, você acaba só conseguindo resolver aquelas coisas imediatas que vão o tempo inteiro e sugam o seu tempo, sugam a sua energia e não deixam você pensar em coisas maiores, mais estruturais. Eu vejo um pouco por aí. Especificamente porque falta muito apoio administrativo, né? A gestão pública deve ter uma interferência extraordinária e muitas vezes nefasta. O empresário é a mesma coisa. O empresário quer aquilo mais imediato. Eu não vejo o empresário pensando em longo prazo. Então ele está pensando também no que vai entrar de dividendo, de lucro para a empresa. Então, acho que fica sempre muito no imediatismo. E a gente tem que pensar em objetivos mais amplos e caminhar para eles. E na gestão, voltando para a questão da gestão pública, eu acho que me incomoda um pouco que a gente não tem muitos públicos, assim, projetos que são do Estado, projetos que são de governo. Então, quando entra um governo, sai governo, aquilo é desmobilizado, desmontado, quebrado, e não há aquela continuidade de que aquele programa era um programa de interesse além de governos. Acho que esse é um grande problema, um grande desafio, e volto a dizer que é um problema de cultura, de como nós pensamos, de como nós, no nosso país, ainda pensamos. Alguns anos atrás, a experiência de conhecer a Europa. E um país que me chamou muito foi a Alemanha. Era um país, inclusive, que eu não tinha muita vontade de conhecer, né? Assim, não iria para a Alemanha se eu não tivesse... Foi uma orientanda que fez cotutela e defendeu o doutorado aqui no Brasil e depois foi defender em Tübingen. E eu fui para a Alemanha por isso, para participar da defesa dela lá em Tübingen. E eu conheci a Alemanha, conheci um pedacinho só da Alemanha por pouco tempo, me arrependi de não ter programado ficar mais tempo na Alemanha. O que me bateu lá não foi aquela questão assim, nossa, como é que é bacana, né? O que me bateu foi assim, caramba, quando a gente vai chegar a esse nível de educação, de organização? E eu fiquei pensando, a gente vai chegar um dia, mas a gente podia abreviar um pouco, né? Podia caminhar, tentar algumas ações que abreviassem, porque quando a gente volta para o nosso país, é tão bacana, eu não pretendo morar fora do país, eu pretendo continuar morando no Brasil. Sempre pretendi. Na verdade, quando eu me formei, eu queria morar fora, eu queria ir para o interior, né? Na geologia, hoje em dia, a gente tem uma frase lá que virou um slogan, na geologia aqui no Rio, formando geólogos para o Brasil e para o mundo. Né? A gente tem essa ambição, né? Nós não formamos geólogos só para o nosso Rio de Janeiro, mas a gente quer formar para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, e acontece isso mesmo. Nossos geólogos estão trabalhando em Minas, fora do Brasil e tal. Como as outras universidades também fazem isso. Mas eu pretendo continuar morando no Brasil, mas eu fico pensando assim, caramba, como é diferente, como o nível de instrução, ansiedade, não que eles não tenham problemas, eles têm defeitos, mas eles chegaram num nível que foi o que me passou mais, não a beleza, não a riqueza, mas o nível da sociedade. Eu acho que a palavra é a sociedade. Eu acho que eles têm um senso de sociedade, né? E nós somos ainda muito individualistas, né? Então, deixando isso daí de lado, mas aqui se dá bem de qualquer jeito. Importante é se dar bem.
E muita gente esquece que o importante é o caminho, porque esse Perfeito. caminho é o que você vai construindo, vai tirando as pedras, vai colocando as pedras e vai montando os seus castelinhos. E lá a sociedade, ela é o senso de comunidade, você sente mais presente, né? Olha, poxa, o meu limite termina aqui porque ali do lado já começa o limite do Cláudio. Então, se queremos viver aqui bem, temos que... Então, é menos malandragem, né, Cláudio? E mais seriedade. É claro que aqui a gente também tem pontos muito positivos, o calor humano, a generosidade, tudo isso é muito positivo aqui no Brasil, que eu vejo mais do que lá, eu vi mais do que lá, percebi mais do que lá. Mas a gente poderia agregar o lado bom também, né? E a gente tem um problema muito sério nos nossos gestores públicos. A gente precisa virada nessa forma de fazer política, forma de fazer... Não são todos, obviamente todos, mas são os que a gente tem, né? Tem no nosso comando. São pessoas desqualificadas para isso. Tá certo. Cláudio, nós estamos chegando no final desse bate-papo, tá bom, mas a gente, antes de encerrar, tem que te agradecer novamente por estar aqui conosco no Abeco a Consciência e para que nós nos reencontremos em Porto Seguro, de 12 a 17 de setembro de 2022, em Porto Seguro, no Congresso Presencial, na Abeco, o 18º, né? Então, estamos trabalhando e torcendo para que tudo ocorra bem. A partir do ano que vem, já os eventos presenciais se formem. Como você sabe, a Abeco, nomeadamente, é um congresso presencial. E falando na nossa associação, qual é a importância da Abeco para você e da Década dos Oceanos, que é o tema principal do congresso em Porto Seguro? Então, Ricardo, a Abeco é uma sociedade... A Abeco tem quantos anos? Foi fundada em 1984, né? Com 37 anos, é isso? 37 anos de existência? Fiz a conta certa aqui. Não é isso? Eu participo da Abeco desde o seu primeiro congresso, foi de 87 em Porto Alegre. E no segundo congresso, que foi em 89, eu já participei da comissão de apoio, da comissão que organizar o congresso, que foi no Rio de Janeiro. Depois eu participei de todos os congressos. Em 95 teve o congresso da UF. Eu era da diretoria da Abeco, eu era tesoureiro da Abeco nessa época. Eu estava fazendo doutorado, né? A diretoria era, mas eu estava lá, doutorado, participei da diretoria como tesoureiro. Na época, o tesoureiro e o secretário tinha Paulo ter vínculo com São Paulo. E eu participei, acompanhei muito de perto o congresso que foi organizado pelo Cleverson em Niterói. Depois eu vim a organizar um congresso da Abeco em 2005, o Congresso de Guarapari, que apesar de eu ter pedido, ou ter apresentado a proposta de organizar, eu já apresentei como proposta para ser no Espírito Santo, para agregar os colegas do Santo nessa atividade, que foi compartilhada a coordenação com a Jaqueline Albino, da Federal, com o Cleverson também, da UF, Cleverson Guizan Silva. Depois eu me tornei presidente da Abeco durante 2 gestões, em 2011 até 2013 e 2013 até 2015. E eu não me candidatei. Na verdade, não foi uma candidatura que nasceu espontaneamente, não. Foi o congresso em Búzios, e aí a Abeco estava numa situação assim, o pessoal, Cláudio, você não quer? Eu falei, não queria, mas montou a chapa e eu estava como presidente da chapa. Foi muito interessante esses 4 anos conduzir a Abeco. E ao longo de todo o tempo, mesmo quando eu não estava envolvido com diretoria, enfim, organização de congresso, eu só não fui a eventos da Abeco, Ricardo. Eu não fui ao congresso de 2001, foi em Bé, porque nós estávamos sem salário. Na universidade, a gente tinha tido salário cortado, nas universidades federais. Uma greve importante que teve naquele ano, e o governo cortou o nosso salário. É incrível que pareça, foi isso que aconteceu.
Então, ficamos lá um mês sem salário, justamente próximo à época do Congresso, para lá. E, infelizmente, eu não fui em 2017 e 2019, os últimos 2 congressos. Em 2017, eu fui para a abertura, eu fui na Bertioga, eu participei do evento de abertura, da solenidade de abertura, foi bem bacana. A Célia, que foi organizadora do congresso, fui lá até por ela ser organizadora, e teria homenagem aos ex-presidentes, homenagem ao professor Suguio, muito bacana. Mas compromissos familiares eu não fui no congresso. Em 2019, aí não pude, infelizmente. Eu queria muito ir no Congresso de Viçosa, porque depois de muito tempo o Congresso voltava para o interior, né? Onde certamente o quaternário tal, e sendo em Viçosa, a parte de solos, geomorfologia, teve um peso muito maior. Então, eu estou fazendo uma história assim, na Beco para dizer que eu considero a Beco uma sociedade muito interessante. Ela é pequena, tem um potencial para ser muito maior, mas o diferencial que eu vejo na Beco, da mesma maneira que eu percebo que os alunos de ensino médio, fundamental, não sabem o que é geologia, é difícil você chegar para um aluno de geografia, biologia, oceanografia, dizer assim, olha, você sabe o que é quaternário? Eu acho que o nome quaternário, ele inviabiliza um pouquinho isso. Mas se você começa a descobrir o que é isso, o que é o quaternário, é um intervalo de tempo geológico, é um espaço de estudo que envolve áreas de geologia, geografia, geofísica, química, física, biologia, oceanografia, astronomia, o que mais que a gente pode falar? Sociologia, arqueologia, antropologia, olha a gama de especialidades científicas que se reúnem aonde? No Congresso da Beco. Então, o Congresso da Beco é um momento assim de reunião de pessoas, de poucas pessoas, não são muitas, mas sempre de novas pessoas que podem, e acho que a gente deveria trabalhar mais para manter. Eu não acho que a nossa sociedade, inclusive quando eu fui presidente da Beco, não acho que a nossa sociedade tem que ter a ambição de ser enorme, de ser grande, não. Mas ela tem que ter a ambição de sempre essa reunião de pesquisadores tão diversificados, e eu acho que esse é o diferencial da Beco, é a diversificação de temas científicos, de profissionais que se encontram a cada 2 anos, né? E poderiam se encontrar mais vezes até, mas se encontram anos, para debater que são transversais, que você, trabalhando biologia do interior do Brasil, vai perceber que tem uma conexão com quem está estudando com o fundo do mar, né? Que vai perceber que tem uma conexão com quem está gerando a ocupação de uma área. Enfim, engenheiros, eu esqueci de falar dos engenheiros também na Beco, né? Mas isso é o valor que a sociedade tem, e dessa nossa associação. E eu acho que esse valor que a gente tem que cada vez mais difundir. Eu acho o nome Abeco, a sigla, muito bacana, muito legal de ouvir, Abeco. Mas talvez a gente devesse encontrar um melhor para quaternário, para tentar mostrar que quaternário, eu acho que fica muito geológico, fica muito restritivo, é tempo geológico. Na verdade, é quase todo o meio ambiente, toda a questão ambiental está envolvida dentro dessa discussão, que é a nossa Beco. Eu já falei uma vez isso, e estou falando aqui para você de novo nessa entrevista. A gente deveria procurar um nome que nos aproximasse mais e nos mostrasse como a nossa associação é diversa e importante para o momento em que nós estamos, todos os momentos, né? A interação de tantos profissionais diferentes tentando resolver questões comuns, né? A questão da Beco. Década dos oceanos. Bom, a minha pesquisa, a minha formação é muito distante dessa questão dos oceanos, né? Porém, a gente percebe, por ser quaternarista, exatamente no que eu acabei de dizer, que está tudo interrelacionado. Então, todas as coisas que vazem essas questões ambientais, valorize o problema ambiental do nosso planeta, e os oceanos representam o quê? 2/3 da superfície do planeta? É isso? 2/3 da superfície do planeta são a importância do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista da produção de oxigênio, da regulação climática. Então, tudo que valorize questões ambientais, e nesse momento valorizar os oceanos, me parece muito bom, importante, e vocês escolheram, está muito sintonizado
com essa dinâmica global, com essa mundial. Então, é isso. Década dos oceanos, essa é a década dos oceanos, não é só dos oceanos, né? Nós estamos no meio da década dos afrodescendentes, estamos no meio de outras décadas aí, se interconectando, entrelaçando, mas a década dos oceanos começou agora, em 2021, né? Foi em 2021 que ela se iniciou. Então, chama atenção para um organismo, digamos assim, do nosso planeta que é vital e que precisa ser preservado, precisa ser estudado, e que isso explita em educação ambiental, em ação científica e resulte também em incentivo financeiro para as pesquisas que precisam ser feitas para salvar não só os oceanos, mas salvar toda a nossa vida, todo o nosso planeta, né? Então, acho que isso é importante, sim. E para finalizarmos, Cláudio, deixe uma mensagem. Bom, Ricardo, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite que você me fez, né? Por gostar da Beco. Volta e meia eu me encaminho lá ao site da Beco, entro lá na página para ver se tem alguma novidade. E foi por aí que eu descobri o Beco Consciência. Eu sou algo afastado, muito afastado dessas questões de redes sociais, etc. Acho que você já percebeu isso. Mas eu indo na página da Beco, aqueles locais que eu tenho interesse em pesquisar rotineiramente, cliquei lá, a Beco, e apareceu a Beco Consciência, era a sua divulgação, primeiro vídeo de divulgação, naquele momento que eu descobri. E acho muito importante o que você está fazendo para a divulgação científica, para a memória, né? Para ouvir os quaternaristas, né? Pena que alguns quaternaristas, e infelizmente o professor Sugio, um deles, a gente não pôde aproveitar, né? Não pôde, o time não foi o suficiente para ele estar aqui. Você teria histórias belíssimas, interessantíssimas, mas você está reunindo aí no Beco Consciência, muito interessante, e eu me considero honrado ter recebido o convite e ter podido participar. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito e torcer para que isso dê muitos bons frutos e cada vez mais. Como mensagem, poderiam ser muitas, mas eu vou me associar a vocês aí que estão organizando o próximo congresso da Beco, esse congresso que seria esse ano de 2021, e pelas questões da pandemia não pôde ser realizado. Nós estamos num momento de não totalmente tranquilo, mas vislumbrando momentos melhores e, bom, esperamos, né? Todos nós esperamos que em setembro, quando vai ser o congresso da Beco em Porto Seguro, a situação esteja mais favorável. E aí eu me associar a vocês no convite para que a gente se reencontre, o grupo de quaternaristas fiel e também o grupo de novos quaternaristas que vão ser motivados por essa publicidade, essa propaganda, essa busca que você tem feito e todos têm que fazer, para que a gente se reúna presencialmente, como são os congressos da Beco, congressos não grandes, congressos pequenos, que a gente se reúna, se reencontre e que possa atualizar os nossos conhecimentos, atualizar os nossos contatos e voltar a viver e a conviver na nossa ABECO, na nossa Associação Brasileira de Estudos do Quaternário. É o que eu desejo, é me associar a vocês e torcer para que nós tenhamos um evento fabuloso, como sempre foram os eventos da ABECO. E é isso. Agradecendo mais uma vez, deixando um grande abraço, na expectativa de poder reencontrá-lo, né, em breve, presencial. Tá certo, Cláudio. Muito obrigado. Seguimos em frente, que a vida não espera. Tchau.